Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, ali no Mercado Municipal. Sou fundador, presidente do Instituto Taupete e atualmente também estou como presidente da USE Santos. Sou médico veterinário e gosto muito de falar sobre a temática sempre de animais, meio ambiente, ecologia. E é uma polêmica muito grande dentro da doutrina espírita quando se fala de passe nos animais, de trazer animais na casa espírita. Posso dar água fluidificada para os animais? Meu gatinho pode participar do evangelho no lar? É certo eu dar passe nos animais? E se cria às vezes assim, muita dúvida dentro da doutrina espírita nas casas espíritas. Mas vocês vejam da importância desse tema que Allan Kardec dedicou um capítulo do Livro dos Médiuns, o capítulo 22, no qual ele intitulou Da Mediunidade dos Animais. Tal a importância que ele significou para a temática. Mas para a gente introduzir esse tema, eu vou lembrar de uma história que tem na Bíblia, a mula de Balaão. Não sei se vocês já ouviram falar. Balaão era um profeta, e esse profeta, vamos falar, um médium da época, né? E muitas pessoas iam se consultar com ele para saber previsões, para receber conselhos, para ter as melhores escolhas. E o rei de Moabe estava em guerra com os israelitas. Os israelitas na época, era o povo escolhido de Deus, né? E o rei de Moabe manda chamá-lo, que é Balaque, é o nome dele, manda chamar Balaão e ordena que ele vá até o local onde estava acontecendo o conflito, aquela guerra, e que ele amaldiçoe os israelitas para que ele ganhasse a guerra com mais facilidade. Ele a princípio hesita, não quer, mas Deus fala com ele através de sua mediunidade e ordena que ele vá fazer a vontade do rei. No entanto, quando chegasse no local, ele falaria o que Deus ordenasse e não o que o rei Balaque de Moabe havia pedido a ele. E assim ele faz. Ele se coloca na estrada, pega a sua mula. Naquela época não existia carro, então não existia bicicleta, então como é que se andava? Na mula. Então ele coloca os seus mantimentos, os seus pertences amarrados no dorso da mula e pega a estrada. Em determinado momento, já bem adiantado do caminho, a mula empaca no caminho de uma forma que não queria andar mais. E ele puxa, a mula não responde, não caminha, e ele nervoso vai para trás dela e começa a dar tapas, né, como se fosse na bunda da mula, vamos falar assim, para que ela ande. A mula então cede e começa novamente a se locomover. Mas alguns poucos metros, eles estavam entrando numa região estreita, entre dois penhascos. Novamente a mula empaca de uma tal forma, pressionando Balaão contra as pedras. Ele fica muito nervoso, novamente ele vai para trás dela e com uma fúria muito grande, ele começa a gritar impropérios e bater na mula com muita força e falando para ela, anda, anda, anda. E de tanto que ela apanha, ela volta a caminhar novamente. Mais 20 metros andado, o precipício, as duas fendas se aproximam, a passagem fica muito estreita. A mula novamente empaca e prensa Balaão contra a parede, contra as pedras, chegando mesmo com uma de suas patas pisar no pé de Balaão, o que traz uma fúria muito grande para ele. Ele pega então o cajado que ele se utilizava para apoiar para a caminhada e ferozmente começa a atacar e a bater na mula. Nesse momento, está escrito na Bíblia, Deus permite que a mula fale. Está escrito na Bíblia. E ela fala para ele, por acaso até hoje não servi a teus propósitos e a teus desejos com muito bem? Por acaso até hoje não carreguei teus pertences? Não te acompanhei para todos os caminhos da melhor maneira possível? Balaão fica assustado, porque sua mula estava conversando com ele, e ele responde, sim, até hoje me tratasses muito bem. E o diálogo se dá. Naquele momento Deus abre a mediunidade de Balaão, e aí ele percebe por que a mula estava empacando. Na verdade havia um grande anjo
com uma grande espada flamejante o acompanhando, e aquilo estava assustando a mula. Então, a partir dessa história que está na Bíblia, pergunto para vocês, pensem, comecem a fazer vossas reflexões, mas não respondam. Animais têm mediunidade? Vamos lá. Por que Kardec introduziu esse tema no livro dos médiuns? O que chamou a atenção de Kardec na época dele? Lembramos que Allan Kardec veio depois o nome, mas o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, línguas, matemáticas, física. O que desperta nele? Os amigos chamam ele para reuniões nos salões parisienses, onde as mesas levitavam, onde as mesas giravam, onde as pessoas faziam questionamento para as mesas, e a mesa de madeira respondia para as pessoas através de batidas. Mas eram perguntas frívolas, por exemplo, devo fazer esse negócio? Com quem vou me casar? Aquele homem é o da minha vida? Era a diversão dos salões de Paris naquela época. Então, quando Hippolyte Léon vai e presencia essas reuniões, ele era um homem da ciência, era um homem voltado ao estudo. Ele fala, isso não é para mim, e se afasta. E depois da insistência de amigos dele, da Academia de Letras, convidam-no para outro tipo de sessão também de mesas girantes, mas onde era uma sessão mais acadêmica, onde se perguntavam coisas da ciência, e a mesa respondia. Então, Hippolyte Léon é convidado para ir, e ele cede à insistência do amigo da academia. E ao chegar lá, o que acontece? O espírito que se manifesta começa a falar diretamente com Hippolyte Léon, e falando para ele uma situação que havia acontecido naquela tarde, na sua residência, com o gato. O gato havia se assustado naquela tarde, e só estava Hippolyte Léon na casa e o gato, e ele havia tido tropeçado, ele tinha uma luneta que ele gostava de observar os planetas, e ele tropeça nessa luneta, e essa luneta ao cair no chão faz um barulho, o gato se espanta, corre, e ninguém sabia, só estava ele, e o espírito fala para ele que estava lá, acompanhando ele naquela tarde. E aí ele começa a falar das vidas anteriores para ele, e fala que ele numa vida anterior foi um druida, cujo nome era Allan Kardec. E aí começa todo o trabalho belíssimo de Allan Kardec. Mas por que eu estou falando isso? Allan Kardec era um homem estudioso. Em determinado dia, depois que ele já havia terminado o Evangelho segundo o Espiritismo, já havia findado o Livro dos Espíritos, ele está ali trabalhando no Livro dos Médiuns. E ao fazer um passeio numa das praças de Paris, ele vê que existe uma pessoa com um realejo, com pássaros, e que a multidão se ajuntava e que faziam perguntas para aquele senhor do realejo, e os pássaros tiravam determinada carta do realejo, e geralmente aquela carta vinha de encontro à pergunta que havia sido feita por alguém que havia pagado pelo aquele trabalho, pelo aquele serviço. Kardec estava fazendo o Livro dos Médiuns, estava estudando o Livro dos Médiuns, e começou a se questionar. Quando ele viu o pássaro tirando a carta e respondendo a pergunta daquele senhor, ele começa a se questionar: animais têm mediunidade? E muito interessante que na reunião daquela noite, porque ele fazia as reuniões mediúnicas com os médiuns à noite, porque eles trabalhavam, cada um no seu afazer, e à noite eles se reuniam para fazer as perguntas, para elaborar os textos que iam ser colocados no Livro dos Médiuns. Naquela noite, vem uma mensagem, através da psicofonia, do espírito Erasto. E esse espírito, ele dá uma mensagem falando exatamente sobre mediunidade dos animais. E aí ele vai dissertar nesse capítulo 22 vários temas aonde Kardec começa a despertar. Mas antes disso, eu queria voltar no item 225, quando ele fala papel do médium nas comunicações. Olha que interessante que eles falam para nós assim, ó.
A seguinte dissertação, dada espontaneamente por 2 espíritos superiores que se revelaram por comunicações bastante elevadas, resume de maneira muito clara e completa a questão do papel do médium. Então preste atenção, quem é de casa espírita, quem trabalha em sessão mediúnica, quem é médium, olha o que os espíritos falaram para Kardec. Qualquer que seja a natureza dos médiums, escrevente, mecânica, semimecânica ou simplesmente intuitiva, nossos processos de comunicação por meio deles não variam na essência. Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com propriamente os senhores, vivos, eles falam assim, se realizam unicamente pela irradiação de nosso pensamento. Então olha o que os espíritos falam para Kardec, que quando um espírito quer passar uma mensagem para o plano físico, eles irradiam através do pensamento. E mais adiante eles vão dar uma informação interessantíssima, que para quem é médium, para quem trabalha em casa espírita, tem que guardar isso no bolso para sempre. Que os espíritos, eles brigam, no bom sentido, entre aspas aqui, quando eles têm um médium com um cabedal de conhecimento bom. Os espíritos querem trabalhar com médiums estudiosos. Os espíritos querem trabalhar com médiums dedicados ao estudo, que leem, que buscam informações, que se aprimoram naquilo que fazem. Porque se um mesmo espírito der uma mensagem por 3 médiums diferentes, a mesma mensagem, ela vai ser diferente em linguajar, expressões e palavras. Porque o espírito, para se comunicar, ele usa o cabedal de conhecimento que o médium traz dentro de si. Então, se eu sou uma pessoa que falo muita gíria e tenho pouco conhecimento, eles falam, é sofredor para o espírito passar uma comunicação através desse médium. E ele explica assim, porque como vossas crianças, quando estão a aprender no jardim de infância, no qual a professora se faz necessário, no quadro negro, escrever vogal por vogal, consoante por consoante, para formar sílabas e palavras, é assim que nós temos que fazer quando não temos um médium que tenha cabedal de conhecimento. Então olha a importância do estudo. Divaldo conta que antes dele começar a psicografar a série psicológica de Joana de Ângeles, Joana pede para ele, ela indica alguns livros para que ele lesse. E ele começa a ler por ordem dela, por solicitação dela. Mas depois de um tempo ele fala para ela, Joana, eu não estou entendendo nada, isso só me dá dor de cabeça. Ela fala para ele, não tem problema, Divaldo, porque você está lendo, seu cérebro físico está registrando, a sua mente está arquivando, e os termos, as terminologias, as palavras, as técnicas que eu vou utilizar através da sua mediunidade, vai me facilitar para que eu coloque isso no papel. Então olha a importância do médium. Sabendo isso, pergunto de novo para os senhores, animais têm mediunidade? Ele está falando que é importante que nós tenhamos um cabedal de conhecimento. Ele não pode ser médium, mas ele pode ter um pouco, não sei se eu posso chamar de mediunidade, porque ele consegue ver, consegue ouvir o plano espiritual. Mas ele não pode ser médium porque ele não tem como ele fazer a comunicação entre o plano espiritual e o plano carnal. Exatamente, então vamos lá. Definição de médium no livro dos médiuns. É o intermediário entre o plano físico e o plano extrafísico. É a pessoa, é o indivíduo que recebe uma mensagem, codifica a mensagem e passa adiante de forma adequada. Lembra que eles falaram, cada médium vai usar o seu palavreado, o seu linguajar, o seu conhecimento. Então, se eu mostrar para cada um dos senhores presentes aqui no salão, eu colocar um desenho de uma arara aqui vermelha, e eu pedir para cada um em 3 linhas escrever essa arara, com certeza, nenhuma das 3 linhas de todos os senhores será igual, será idêntica. Cada um usará um tipo de palavra, sinônimos, predicados, farão orações, mas diferentes, porque cada um vê de uma maneira diferente e cada um tem um conhecimento e palavreado diferente.
Então, médium é esse ser capaz de receber mensagem do plano extrafísico e trazer para o físico. Aí eu pergunto assim para vocês: eu tenho um cachorro em casa, o nome dele é Jack, um vira-lata, bonitão, inteligente, 4 anos, brincalhão. Estou sozinho em casa com o Jack. Eu vou sair de manhã cedo e eu esqueci de avisar meu pai e minha mãe, mas eles estão na rua. Não tem papel, não tem celular, eu quero deixar um recado. Eu chego pro Jack e falo: Jack, avisa meu pai e minha mãe quando chegarem, que hoje, olha, estou saindo agora, eu vou trabalhar, depois do trabalho eu vou no supermercado, depois do supermercado eu vou na academia, depois eu vou na casa de um amigo, só vou voltar às 10 horas da noite. Dá esse recado para minha mãe, tá bom, Jack? O Jack entendeu? O Jack vai saber passar essa mensagem para o meu pai, para minha mãe adequadamente, que nem eu falei? Então não respondam. Animais têm mediunidade? Vamos lá, vamos refletindo aí. Como é o nome da senhora? Angélica. A Angélica falou para nós que os animais não têm mediunidade, mas têm percepção. Quais os senhores já se pegaram, às vezes, numa cena assim, um gato ou um cachorro dentro de casa, parado, olhando para o canto como se tivesse alguma coisa ali? Olhando para o canto, levanta a mão quem já pegou uma situação dessa. Tem alguma coisa ali, a pessoa olha e não está vendo nada, eu vou me benzer. Pega lá, eu vou fazer uma oração para Bezerra de Menezes, que tem alguma coisa aqui na minha casa, vou jogar um sal grosso aqui nesse canto, porque tem alguma coisa aqui, eu estou até me arrepiando, e o gato está até eriçado com o pelo, o cachorro está... Os animais têm mediunidade? Os animais têm uma percepção muito grande. O que acontece com a mula de Balaão? Através da Bíblia fala que a mula de Balaão, Deus permitiu que ela falasse, está na Bíblia. Deus permitiu que ela falasse. Não está falando ele falou através dela. São situações diferentes. Eles continuam aqui dando um exemplo para nós dos médiuns. Eles vão falando para nós que o médium, conforme ele vai se capacitando, conforme ele vai estudando, ele vai lapidando cada vez mais o seu conhecimento e essa capacidade de sintonia com os espíritos. Que chega um momento, quando esse médium está num ponto de bala lapidado, eles falam que é muito simples a comunicação, porque se dá de perispírito para perispírito. A linguagem é igual, a sintonia é igual, e fica fácil. Então, se eu deixei a mensagem para o Jack e ele não consegue avisar o meu pai e minha mãe, o Jack é um bom intermediário de comunicação? Não. Então eu pergunto para vocês, eu quero que vocês façam assim ou assim. Animais têm mediunidade? Sim. Sim? Não. Não. Para ser médium, olha a definição, é o intermediário dos dois planos. Se um médium encostar no gato de vocês e falar no ouvido do gato de vocês: Bichano, fala para Elisete aí, essa sua tutora, que eu quero falar com ela aqui, que vai acontecer um negócio. O gato vai saber falar? Não. Porque ele ainda não tem uma linguagem. E eu estou falando na língua portuguesa. Os senhores estão entendendo. Quando eu falo, existe uma vibração de som, de ondas, que caminha aqui nesse fluido que permeia o salão. E essa vibração chega até o ouvido dos senhores, faz vibrar a bigorna e o martelo, que são os dois ossinhos responsáveis para receber essa vibração, vai adentrar o nosso canal auditivo, vai chegar no cérebro através das sinapses dos nossos neurônios, e rapidamente vai ser codificada a informação, e vocês estão entendendo o que eu estou falando. Só que isso parece um processo demoradíssimo, mas acontece em milésimos de segundo, porque eu falo, vocês entendem. O cão, o gato, ele ainda não tem esse tipo de comunicação falada, fonada. Cada espécie dentro da natureza, dentro do seu grau evolutivo, tem uma linguagem. Cachorro late, gato mia, a galinha cocoricó. E esse é o som que nós percebemos. No entanto, entre eles, no grupo deles, existem expressões corporais, emissão de fluidos, de odores, aonde eles conseguem se comunicar. Vocês já perceberam um cardume de peixes, com centenas de peixes, como eles fazem um movimento que parece uma dança ensaiada exaustivamente? Quando um vira para a esquerda, o cardume inteiro vira como um único corpo. O que será isso? Será que existe um general lá na frente e ele fala: atenção pelotão, virar à esquerda, atenção pelotão, uma curva à direita? A gente não sabe,
mas é dito aí pelos cientistas que estudam, que é um tipo de vibração, alguma onda que algum deles emite e vai reverberando para os outros. A mesma coisa, um bando de andorinhas no céu a revoar, voam sempre juntos. Conforme a espécie vai evoluindo, esse princípio inteligente, ele vai adentrando em espécies mais elaboradas fisicamente, a comunicação ela vai se tornando mais presente, mais necessária. Começa a comunicação verbal. Na Revista Espírita de 1853, vai falar para nós sobre a vida nos mundos mais elevados, por exemplo, em Saturno, e fala lá que os animais não são mais quadrúpedes. Fala que os animais são bípedes, eles evoluíram fisicamente também, mas continuam sendo animais. Existe inclusive uma pictografia, um desenho, pictografia é um desenho mediúnico, da casa de Mozart, e que na casa dele, serviçais, vou chamar assim para vocês entenderem, são animais domésticos. Tem uma imagem de um bovino na posição reta como um homem. Você fala, nossa Wilson, você é louco. Revista Espírita, 1853, outubro. 58? Muito obrigado. Vamos procurar lá para saber, para a gente ver as informações. Então a gente tem diversas informações dentro da doutrina espírita falando para nós sobre isso. Então se alguém perguntar para vocês, animal tem mediunidade? Não. Animal tem percepção. Animal está em evolução. O animal é um princípio inteligente, que assim como nós homens, cada um dos senhores que está aqui no salão hoje, foi criado simples e ignorante, adentrou no reino mineral, adentrou no reino vegetal, evoluiu, adentrou no reino animal, evoluiu e estamos hoje na condição de homens. Mas a evolução ela se dá igual para todos, porque não existe privilegiado na obra de Deus. Todos nós somos iguais, criados simples e ignorantes, e evoluindo do átomo ao arcanjo, sentindo verticalidade, cujo destino é o amor. Os animais, eles evoluem por determinismo das situações. Os animais ainda não desenvolveram livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de fazer escolhas, mas também de ter o entendimento que essas escolhas têm caminhos diferentes e consequências diferentes. O determinismo age na vida do vegetal, o determinismo age na vida do animal, criando situações para que esse animal possa evoluir, passando por dores, por doenças, por privações, por alegrias. Muitas pessoas perguntam, por que meu animal adoeceu, desenvolveu um câncer? Meu cachorro é tão bonzinho, nunca fez mal para ninguém, está sofrendo tanto? É uma das perguntas mais frequentes no Evangelho dos Animais. Meu veterinário recomendou eutanásia. O que faço eu? A dor é um mecanismo de evolução e aprendizado para todos nós também. Quando um animal adoece no núcleo familiar, vocês percebem que muitas vezes despertam sentimentos que em nós estavam adormecidos? Paciência, às vezes mais compreensão, às vezes um casal que está desarmonizado por causa do cachorro doente, volta a se falar. Eu já vi isso várias vezes. Casal que estava separado já, vivendo em outras casas, com o adoecimento de um cão, se entenderam. Então se você me perguntar, qual o papel dos animais na nossa vida? Desenvolver virtudes. Virtudes essas que estão adormecidas na nossa condição de homem, egóico, egoísta. Porque quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, alguém pode me responder na Bíblia, outro pode me responder no Evangelho, outro pode me responder na Torá, mas o Espírito Verdade respondeu para Kardec, a lei de Deus está escrito na consciência. Cada um de nós já traz as sementes das virtudes divinas plantadas no nosso princípio inteligente. E essas sementes da virtude divina, das virtudes divinas, irão eclodir quando o nosso campo, o nosso solo estiver fértil. Eu escutei uma palavra daquele Frei Rosântimo, hoje de manhã eu estava escutando as reflexões dele, que ele coloca ali na rádio Santa Cecília, e ele falou um termo que eu vou começar a usar, que eu gostei muito: sejamos agricultores da paz.
Eu gostei muito desse termo. Agricultores, nós somos agricultores na nossa vida. Nós somos agricultores para cultivar amor, nós somos agricultores para cultivar o bem, nós somos agricultores para cultivar a paz. Mas o que a gente tem visto muito hoje? Ódio, brigas, violência, intolerância, raiva, egoísmo. Eu quero para mim, para os meus, é meu. E há uma beleza que a doutrina espírita traz em relação às outras religiões, e não que a doutrina espírita seja melhor, porque todas as religiões são excelentes, porque todas nos conectam com Deus. Mas a doutrina espírita matou a morte. A doutrina espírita mostra para nós a reencarnação, a pluralidade das existências, as oportunidades que eu tenho de ir evoluindo e crescendo, tanto que, qual o objetivo da encarnação? Pergunta Kardec mais uma vez para os espíritos, e eles respondem: evolução, aprendizado. Então cada um de nós está aqui para crescer, aprender e evoluir. Tem uma menina que vai lá no Evangelho dos Animais, tem 8 anos ela, e um dia ela levou um monte de panelinha, e ela estava brincando de cozinhar. Eu falei: o que você está fazendo? Ela falou: estou fazendo comidinha aqui. E eu falei: o que você está fazendo? Ela falou: estou fazendo sopa, não sei o quê. Ela falou: quer que eu faça uma comida para você? Eu falei: quero. O que você quer? Eu falei: olha, qualquer coisa menos carne, que eu não gosto de comer carne, né? Aí ela falou: por que você não gosta de comer carne? Eu falei: porque aí tem que matar animais, né? Tem dor, sofrimento. Ela falou: não, tio, é só ir no supermercado lá onde a minha mãe vai comprar a bandejinha. E essa é a ideia que muitos de nós temos sobre carne, que é fácil, não vai matar nenhum animal, que é só ir no Carrefour lá e comprar a bandejinha. Mas é isso que os grandes produtores querem fazer conosco, quer que o nosso entendimento, a nossa mente fique nebulada. Pergunto de novo: qual o objetivo da encarnação? Evolução, aprendizado. Então busquemos informações. Por que os animais foram colocados para os homens no meio nosso? Para servir de alimento? Não. São princípios inteligentes em evolução e aprendizado. Se hoje cada um dos senhores está como Antônio, Pedro, Rosita, Regina, Renato, Rui, é porque nós passamos por todas as fieiras da evolução. E olha só o quanto nós ficamos frustrados quando nós queremos realizar alguma coisa e por algum motivo, seja porque o nosso grupo de trabalho não concorda, ou seja porque a minha situação financeira não comporta, ou porque a minha saúde não aguenta mais, a gente não fica frustrado quando quer realizar alguma coisa e não consegue? Imagina um princípio inteligente que está encarnado como um animal e é utilizado num rebanho para abate, para virar alimento. Só uma reflexão, o tema não é esse. Voltamos ao tema: os animais têm mediunidade? Vocês entenderam quando alguém perguntar para vocês agora por que não tem? Porque eles não têm cabedal de conhecimento, eles não têm linguagem apropriada para fazer um diálogo conosco ainda. Também tem um diálogo, um texto que Kardec também traz na Revista Espírita, que ele vai visitar uma casa que está tendo muitos fenômenos, e ninguém sabe por que está tendo aqueles fenômenos. E aí Kardec vai com o médium, e quando o médium adentra ali, fala para Kardec que tinha um grupo de espíritos ali, bagunceiros, baderneiros, e um deles começa a falar com Kardec através do médium que acompanhou, e ele pergunta: por que você está fazendo isso aqui? Ele falou: porque eu vivi aqui muitos anos nessa casa, e essas pessoas estão achando que são os donos. E ele fala: de quem você está usando o fluido para fazer essas movimentações? Aí ela fala: é da serviçal da casa, e ela nem sabe. Muitas vezes, cada um dos senhores é médium, e nem sabe que nós estamos sendo usados muitas vezes. Daí a importância do estudo, do aprendizado. Tem grupo de estudo aqui na casa, Rui? Tem? E o pessoal pode se inscrever? Tem online. Olha a importância. Porque às vezes, não sei, eu estou sentindo uns piripaque, eu estou sentindo uma dorzinha, uma palpitação, eu vou no cardiologista. Aí chega lá no cardiologista,
faz eletro, faz ressonância, faz tomografia. Ai, doutor, procura aí que eu devo estar com algum tumor, não é possível. Faz tudo, não tem nada. Ah, vai para o psiquiatra. Psiquiatra não tem nada. Às vezes a gente começa a somatizar situações emocionais que aí acabam realmente transformando-se em alguma doença física. Daí a importância da gente buscar conhecimento, aprendizado, estudar, se desenvolver. Às vezes a mediunidade mal trabalhada ou a mediunidade mal direcionada pode causar dores e mal para a gente. Dores de cabeça, companhia, principalmente más companhias. Lembra da frase de Paulo? Todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. E quem que é a multidão de testemunhas que acompanha cada um de nós? É aquele espírito que sintoniza com os teus pensamentos, com as tuas atitudes, com as tuas escolhas. Então, se tu é uma pessoa que gosta de escutar, por exemplo, música clássica, o espírito que vai se conectar contigo é que gosta de escutar Beethoven, Mozart. Agora, se você gosta de pancadão, funk, é o tipo de espírito. Se você tem um vício de fumar, beber, sexo, drogas, não importa. Vão ligar-se a você espíritos que tenham a mesma tendência, a mesma preferência. Porque nesse momento nós nos tornamos pilhas. Porque esse espírito ele está desencarnado. E ele necessita de um ente encarnado para vivenciar as experiências que ele gosta. Para ele sentir a droga, para ele sentir o prazer do sexo, para ele sentir o gosto do uísque descendo na goela. Ele se imanta conosco e numa simbiose tão grande que ele passa a perceber e vivenciar aquilo que eu estou vivenciando. Então, como estão teus pensamentos? Como está a tua energia? Aí você está com aquela energia densa, raiva de brigar na rua, xingar no trânsito, né, brigar com o patrão, foi jogar bola para se divertir, bateu na metade do time, falou que o juiz era ladrão, vai no estádio de futebol, xinga todo mundo, fala mal do vizinho. Como é que está a tua energia? Aí você chega em casa, meu gatinho querido, meu cachorrinho, não sei. Aí você pega a vasilhinha d'água, vai lá e enche de água. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Como é que está a tua energia? A tua energia foi para aquele potinho de água. Teu bichano, teu cãozinho está tomando aquela água deletéria, com miasmas negativos todo dia. Eu não sei porque que meu gatinho está doente. Olha, ele está com uma dermatite, já dei tudo que é remédio, não resolve. É emocional. Como é que está a energia do teu lar? Por que o gato está parado, oriçado, olhando para o canto? Será que ele está vendo uma flor, um anjo, ou alguma coisinha mais complicada? Como é que estão as companhias do teu lar, da tua casa? Então Jesus falou, orai e vigiai. Esse é o objetivo do orai e vigiai. A importância do evangelho no lar. Uma vez por semana, pelo menos, fazer oração, aguinha fluidificada, divide a água com toda a família. Mesmo que alguém da família não queira participar, não faz mal, não força. Deixa o copinho d'água ali, coloca depois num balde, rega as plantinhas, depois coloca na água do bichano, do cachorrinho, vai fazer bem para todo mundo. A oração limpa o ambiente, limpa os nossos pensamentos. Não esquecemos que orar é trabalhar, orar também é ação. Então não adianta só eu ficar orando, mas não mudar a minha atitude. Não adianta só eu ficar orando e não mudar meus pensamentos. Não adianta só eu ficar orando, mas continuar falando mal do vizinho. Não adianta só eu ficar orando, mas eu continuar fumando 2 maços de cigarro por dia. Não adianta eu orar e 8 horas da manhã ir para o bar tomar uma branquinha. Eu preciso fazer esforços para mudar, para melhorar. Volta para lá. Qual o objetivo da encarnação? Evolução. Aprendizado. E ninguém evolui por osmose, só na veia. A evolução só se dá através de esforço, de trabalho, de estudo. Eu abri mão de ver uma série na Netflix para ler um livro ou para assistir uma palestra edificante no YouTube. Eu tenho preguiça de ler livro, Wilson. Audiolivro no YouTube tem todos hoje, o que tu quiser. Escolhe o livro que você quiser, coloca lá no YouTube. Audiolivro, sei lá, As Minas do Rei Salomão. Tem. Audiolivro, Violetas na Janela. Tem. Audiolivro, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem. Audiolivro, No Mundo Maior de André Luiz. Tem. Então, se não gosta de ler, está caminhando na praia, escuta o audiolivro, está dirigindo, audiolivro. Daí a importância, a gente tem que aproveitar o tempo.
Para finalizar, a maior reclamação dos espíritos em reunião mediúnica é quando eles chegam e dão-se conta de que desencarnaram. E aí eles percebem que estão vivos, desencarnou o corpo, mas continua vivo. E aí eles percebem o mau aproveitamento do tempo. Como usaram mal os 60, 70, 80, 90 anos de sua existência. E aí é como se estivessem cantando aquela música Epitáfio. Devia ter amado mais, né? Trabalhado menos, vivido mais. Não que não é para ninguém parar de trabalhar, não estou falando isso. Mas da gente usar o nosso tempo de uma maneira mais assertiva. Então, finalizando, como está a tua energia? A aguinha dos animais, a comida dos animais, a energia passa. Se teu animal adoece hoje, é muito mais culpa nossa do que dele. Eles somatizam a energia do lar. Pode falar, Rui. Wilson, abre para perguntas e fala um pouco sobre sábado. Tá. No sábado agora nós vamos fazer o primeiro evangelho dos animais aqui no Seara de Jesus. O que é o evangelho dos animais? Os senhores poderão trazer seus cachorros, gato, passarinho, tartaruga, coelho, cobra, à vontade. Vai trazer a Dalgisa? Não, eu não vou trazer a Dalgisa, porque não dá, porque senão eu não consigo fazer a palestra. Mas a Dalgisa, para quem não conhece, é uma porca que a gente tem, e é uma porca mesmo, faz trabalho de pet terapia nos hospitais. Hoje a gente tem a Dalgisa, que é uma porca, tem o Rei, que é um galo índio, é um galo de briga grande, está ficando, e também já está indo em hospitais. A gente tem o Chiquinho, que é um periquitinho que vive solto no instituto, mas a gente chega, ele pousa, já vem roubar comida, ele rouba a ração dos cachorros, ele gosta de comer ração, sem vergonha, o danado. Então no sábado os senhores poderiam trazer os animais. Recomendação, todos os cachorros na coleira. Se é um cachorro de grande porte, que tem uma personalidade mais arisca, tem que trazer com focinheira, porque senão não é adequado, porque os senhores vão sentar um ao lado do outro com os animais. Gato dentro da caixa de transporte, obrigatoriamente. Passarinho na gaiola, tartaruga vem solto, coelho com coleirinha, cobra na caixa de transporte. Eu falo de cobra porque vai lá também. Vai uma red snake lá, às vezes levam. E como é que vai ser? É rápido, vai ser 9 horas. É só vir, a gente vai fazer uma palestrinha rápida falando sobre o evangelho dos animais. A gente vai combinar, vai ter um passe ali talvez no começo, na entrada, como a gente faz lá no Luiz Monteiro, e no final a gente faz um passe coletivo, uma vibração por todos os animais encarnados e desencarnados. Aí alguém aqui pode estar perguntando, esse Wilson é doido, trazer animal, dar passe em animal? Vou levar ele para o Juqueiri lá, né, que nem falava antigamente. No livro Conduta Espírita, de André Luiz, capítulo 33, livro Conduta Espírita, onde ele fala sobre a conduta do espírita perante a sociedade, perante o trabalho, perante a família. Mas no capítulo 33, Conduta Espírita perante os animais. E fala André Luiz para nós, que nós podemos e devemos usar todos os recursos de origem mediúnica em prol e benefício dos nossos irmãos menores, assim como água fluidificada, passe, evangelho no lar. Então está na obra de André Luiz. Uma pergunta. Plantas, elas podem, por exemplo, ela pode, mas faz bem a elas receberem passe? Eu lembro quando eu era moleque, minha avó morava num chalé. E a minha avó, às vezes a minha mãe conversava com as plantas. E aí eu tirava o sarro. Hoje eu converso eu. E a gente sabe do benefício. Eu também falo. O Rui também, tá vendo? Eu também. Abraçar a planta, a gente sabe do benefício de você abraçar uma árvore, andar descalço na grama. A gente é felicíssimo porque a gente mora numa cidade de praia. Melhor coisa que tem, vocês não têm a ideia do bem, da energia e da limpeza que faz em cada um de nós um banho no mar, com aquele sal, com aquele iodo. Eu quando estou cansado, às vezes um dia pesado, né, difícil, que eu estou me sentindo assim com aquele quebranto, olho gordo que a gente falava assim, eu vou para o mar. Nossa, eu dou um mergulho, aí eu peço licença me manjar, vou dar um mergulho aqui, né, que as suas ondinhas, os seus tritões, os seus elementais transmutem a energia. Importante transmutar e não limpar. Porque a energia que a gente traz é uma energia abundante. E às vezes a gente usa essa energia erroneamente, egoicamente, egoístamente para nós.
Aí eu falo assim, eu rezo pro meu Ginho agora e falo assim, tira isso de mim, me limpa. Você está jogando energia tua fora, não faça isso. O termo certo é você falar assim, eu peço que transmute essa energia de raiva em amor. Eu peço que transmute essa energia de inveja em caridade, de egoísmo em benevolência. Então é transmutar, você aproveita essa energia, essa força que você tem e transforma em energia geradora de bem. Então façamos como o Frei Rosântimo falou, sejamos agricultores da paz. Então eu espero todos os senhores no sábado aqui, venham com seus animaizinhos, volto a falar, coleira, gatinho na caixa, passarinho na gaiola, para a gente não ter nenhum problema. Faz muito bem para o animal, vai fazer muito bem para vocês, a planta pode receber passe, o lar, importante a gente fazer oração, porque quando a gente faz a oração, a gente está limpando o nosso ambiente do lar, e com certeza vai ajudar muito a todos vocês e a família, e principalmente o animalzinho. E quem quiser fazer pergunta, aproveite. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Você até já conhece meus gatos, porque você é o veterinário deles, mas eu sinto os meus gatos muito tristes. Eu moro sozinha, a minha casa é muito quieta, ela não tem barulho, eu não sou de deixar a televisão ligada o dia todo. Então, assim, eu converso com eles, mas eu entro, saio, tenho muitas atividades fora, e os gatos ficam sozinhos, e mesmo quando eu não saio, eu sinto neles, eu olho para eles e sinto que eles são gatos tristes. Eles não brincam, nem incentivados. Por exemplo, eu todo dia pego eles no colo, escovo, pego a varetinha para brincar. Eles dão uns 2, 3 tapinhas e vão embora e não brincam. Um deles, você já sabe, faz xixi no meu sofá. E ele faz isso porque ele está querendo me demonstrar que eu estava precisando me cuidar. E realmente eu estava com um problema e isso me ajudou muito. Mas ele continua fazendo xixi no meu sofá e eu nem fico brava, porque eu sei que eles estão tristes. O que eu posso fazer mais? Ele está tomando os florais que você indicou, mas eles continuam muito tristes. Eles ficam longe um do outro, não brincam nem entre eles. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu vou fazer com certeza? Cada gato, cada animal tem uma personalidade diferente. E os animais absorvem muito da personalidade do lar, da família e do tutor. Então, se a gente é uma pessoa, às vezes, ansiosa, nervosa, triste, depressiva, os animais, eles captam muito da nossa personalidade. Então, a gente tem que procurar sempre estar o mais positivo possível, agir da melhor maneira possível, porque isso vai influenciar diretamente no animal. Então, a personalidade da casa, os animais costumam muito absorver isso e vivenciar isso. Mas cada gato, cada cachorro tem um jeito de ser, tem um jeito de agir. Eu tenho 3 filhos, os meus 3 filhos têm 3 personalidades totalmente distintas e os 3 foram criados iguais. Então a gente também, às vezes, tem que respeitar a individualidade. Mas esse do seu próprio, especificamente, a gente tem que estudar um pouquinho mais para entender um pouquinho mais essa, com profundidade. Eu queria pedir para o senhor falar algo, se alguém fizer uma pergunta, porque quem está até perto não entende nada. Tá bem, desculpe então, tá bom. O senhor já resumiu, né? Tá bom, obrigado. Wilson, eu quero fazer uma pergunta para você. Fala no microfone, é melhor, Rui, porque senão o pessoal não escuta. Essa semana passada, eu tinha um cachorro. Fala no microfone. Eu adotei um cachorro em maio. Ele veio de um canil, E ele veio de um canil, ele era um cachorro reprodutor, né? Bom, eu peguei o cachorro, adotei e estava cuidando dele com todo amor do mundo. Semana passada, era um SPI. E ele, na segunda-feira ele estava ótimo, na terça-feira ele travou as 4 patas. Aí nós passamos por vários, levei para ele para o veterinário para ver o que estava. Bom, tomografia, aquele monte de exames, tudo. Ele estava com uma vértebra pinçando a medula. Ele estava com uma fratura na vértebra.
Bom, eu passei a semana passada toda, eu e meu filho cuidando disso. Chegou no sábado, ele deu insuficiência renal, ele já estava cardíaco, já vinha cardíaco, né? Quer dizer, ele já veio com uma série de problemas, né? No sábado, eu tive que fazer uma opção. Me doeu muito no coração, mas eu tive que fazer uma opção de fazer uma eutanásia nele. E eu gostaria de saber até que ponto, no espiritinho dele, isso afeta, porque me deixou muito assim, muito triste. Eu tive que decidir, eu fiz de coração por causa da situação dele, não? Entendi. Porque eu não queria ter que sofresse mais. Tá, então, sobre eutanásia. O que a doutrina espírita fala sobre eutanásia? Eutanásia na legislação brasileira para humanos ela é proibida. Em alguns países da Europa, para humanos, permitida. Eutanásia na medicina veterinária brasileira, permitida, desde que o médico veterinário que acompanha o animal ateste que todos os recursos foram exauridos e que o animal se encontra em dor e sofrimento e a partir daquele momento não tem mais o que fazer. Então, o veterinário pode indicar isso. Isso. Dentro da doutrina espírita, existe um texto de Emmanuel que fala assim para nós: enquanto puderes, trata o ente querido com afeição. Enquanto puderes, faz tudo o que tiveres ao teu alcance. Enquanto puderes, gasta teu recurso com atenção. Enquanto puderes, dá carinho a quem está ao teu lado, porque chegará um momento que não mais poderás. Então, assim, se cada um dos senhores tiver que chegar ou chegou no momento de uma eutanásia, eu sei o quanto é doloroso, sofrido e penoso para chegar a uma escolha dessa. E a gente sabe que um animal que convive conosco 10, 15, 20 anos, criam-se laços de afetividade inquebrantáveis. Esse animal vai acompanhar a gente na eternidade, porque se criou laços de amor. E ele sabe que a gente fez tudo que podia de melhor. Então, quando você tiver que decidir por uma situação dessa, é uma decisão que tem que ser feita em família, e o médico veterinário ele não pode decidir, quem decide é a família, o médico veterinário pode orientar apenas, que faça com a certeza, com a assertiva, que fizeste tudo o que puderes. Mais alguém? Eu só peço uma coisa, pergunta dentro da doutrina espírita, não pergunta como médico veterinário, tá bom? Porque aqui não é o local. Não, aí eu te perguntei como... Não, entendi. Espírita, porque eu sou espírita. Eu sei, entendi. Trabalho 30 anos. Aí eu, na dúvida, era minha dúvida. Você estava Estava certa. Tá certo.